JP, temos um clássico pela frente, hein? O Rafa, clássico no papel, né, na história. Eu acho que hoje o Flamengo não entra mais em campo com clássico, não tem mais aquilo de conseguir. O Vasco, o maior feito dos últimos tempos do Vasco foi aquele empate com a gente em 4-4, né, que, na minha opinião, foi importante porque nos deu a expressão outro patamar, né, do Bruno Henrique. Foi bom, assim, a gente acabou empatando aquele jogo, mas amanhã tem Flamengo e Vasco diretamente de São Januário, às 17 horas. Antes da gente falar da preparação, vai ter a narração mais pé quente, você vai estar lá, a gente vai torcer para ter gol de cria, vai lembrar de Pituaçu, que o Túlio gosta, vai ter o poeta Túlio, eu vou estar diretamente de São Januário trazendo tudo, e o Flamengo treinou hoje, tá fazendo os últimos ajustes do Domenech, ele deve manter e tudo mais, para conseguir ficar com um time competitivo, como foi com o Sport, apesar dos desfalques que a gente falou aqui no começo do programa. O Domenech deve manter o Gerson aberto pela direita, o Pedro, que vai voando, né? São 6 gols nos últimos 5 jogos, e a dupla de zaga a gente também pode ter aí o Natan e o Gustavo Henrique. Não foi vazado, o Gustavo Henrique inclusive fez gol. O Flamengo aos poucos vai se acertando. Teve um internauta, um amigo nosso, que perguntou sobre quem joga na lateral direita. Ele vai com o Mateuzinho. O Mateuzinho conseguiu jogar, entrou inclusive contra o Sport. O João Lucas ainda se recupera de uma lesão, então o Mateuzinho vai ser titular contra o Vasco em São Januário. O Vasco que vive um momento bem conturbado, Rafa. Eles demitiram o Ramon, né, na última semana. Hoje o estádio de São Januário amanheceu pichado, ou seja, tá tudo ruim para eles. O que eles não precisavam nesse momento era, né, encarar o Flamengo amanhã, mas não tem essa. O Flamengo vai lá só jogar aquela pá de terra, botar mais lenha na fogueira nessa crise no Vasco, porque a gente não tem nada a ver com isso, né, Rafa? Nada a ver com isso. Demitiram o Ramon e toda a comissão, à exceção do Carlos Germano. Demitiu o Antônio Lopes, o Lopes Júnior, que seria até o reserva, né, na beira do gramado. O Thiago Kozlowski, que também foi auxiliar. Cara, fizeram a limpa. Lembrando que é ano eleitoral para o Vasco, pressão imensa. O Vasco não vence clássicos dos milhões, desde 2016. Então o Flamengo tem aí uma vantagem extensa nos últimos jogos sobre o maior rival. No retrospecto geral não vale nem falar, porque o Flamengo realmente está botando o Vasco para trás em números de vitória. O Vasco está falando em contratar o Filipão para técnico, né, cara? Esse é o nível da situação. Tem que voltar com o Abel. Já vi gente falando que o Abel foi lindo. Imagina o Abel. Foi lindo, cara. Seria lindão, né? O Cano parou de fazer gol. Real, o Thales Magno não tá jogando nada. Enfim. O Thales Magno, eu gosto muito. O Igor brinca bastante, que já são 3 gols em 40 jogos do Thales Magno. Realmente, para um atacante é um número muito baixo. O pessoal comparava ele com o Vinícius Júnior. A gente vê hoje que não dá para comparar. Ele vai encarar amanhã uma defesa muito boa. O Neneca com certeza vai fazer um grande jogo. E o Marcos Vinícius está brincando aqui, falando que acabou o ramonismo. Tem gente falando que o Cano furou. A Alzira falando que o vice entrou pelo Cano. Assim, a gente pode ficar até amanhã aqui, porque o pré-jogo, se quiser, a gente já começa agora, porque amanhã é dia de clássico. O Flamengo, muito importante, está a 3 pontos do Atlético Mineiro. Na terça-feira faz o jogo a menos que tem com o Goiás, a menos em relação aos outros times no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos, então a distância do Flamengo com o primeiro colocado é de 3 pontos. A gente vai tirar isso rapidamente, lembrando que ainda tem confronto direto, tem muita coisa para rolar. E o começo do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, Rafa, é idêntico ao começo do ano passado. Se a gente gosta, pessoal mais supersticioso, são 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Isso o Flamengo também tinha. E ano passado a distância para o Santos, que na ocasião era o líder, era de 8 pontos. Nessa, com o Atlético Mineiro, já é de 3. Lembrando que a gente terminou na primeira colocação com 15 pontos a mais. E uma outra coincidência é que o time do Santos também era comandado pelo Jorge Sampaoli, que hoje é o técnico do Atlético Mineiro. O Flamengo foi campeão, entre aspas, do primeiro turno do ano passado, na última rodada do primeiro turno, na rodada 19, contra o Santos aqui no Maracanã, num duelo direto. O Inter, lamentavelmente, ganhou ontem, né, o Red Bull, e então o Flamengo caiu da segunda colocação para a terceira posição, mas segue aí reduzindo a vantagem para os líderes, né? O Flamengo com 24 pontos, o Atlético com 27, o Atlético que abra o olho. Lembrando que o Inter, que tem 25, tem um jogo a mais em relação ao Flamengo e ao próprio Atlético Mineiro.
Olha só, outros componentes do clássico, né, galera? O Pedro faz muito gol no Vasco. Muito gol no Vasco. O Fluminense perdia jogos sistematicamente pro Vasco, mas sempre o Pedro fazia gol. Então, em 2018, 1-1, gol do Pedro. Em 2018 ainda, 3-2 pro Vasco, gol do Pedro. E no ano passado, 2-1 pro Vasco, o gol do Fluminense foi do Pedro. O Pedro faz muito gol no Vasco, joga muito bem. Então, para quem é supersticioso, eu acho que nós teremos, sim, reverência em São Januário. Lembrando que o gramado de São Januário é melhor que o gramado do Maracanã, outro ponto favorável para o Flamengo. Não tem torcida, não tem pressão, não tem nada, tem muro pichado, tem pressão, é para o outro lado. Então, mais pontos para o Flamengo. Dificilmente o Vasco vai conseguir sair da lama que está contra o Flamengo, mas é aquilo, ele joga um final contra o Flamengo, a gente não pode também entrar de salto alto, tem que abrir o olho para a gente golear na bola.